Senhoras e senhores, cheguei, sou Paulinho Boa Pessoa, mas pode me chamar de amigo. História espetacular, linda história. Na verdade, um desabafo que chama a atenção de todo mundo para essa coisa de marca ao nascer. Será que as pessoas elas vêm com o destino marcado? Tudo que vai acontecer na vida da pessoa está escrito. Mas seria justo isso? Porque determinadas pessoas parece que vêm esse mundo para sofrer. Será que seria exatamente assim? Ou entre o céu e a terra existem tantos mistérios que a nossa vã filosofia só será realmente vã e vai apenas questionar, discutir, mas nunca chegar a uma conclusão? É uma história que vai fazer com que você pare para pensar um pouco a respeito disso. Viemos a esse mundo com uma missão? Sim ou não? Uma história forte. Prepare teu coração para as coisas que eu vou contar daqui a pouquinho. Porque antes de eu contar, eu quero pedir, com muita humildade, com muito carinho, que você se torne membro do nosso canal. Lógico que eu não pediria a você se não fosse importante. É muito importante. Sim, porque quando você manifesta o seu desejo de querer ser membro, o YouTube compreende isso como uma assinatura do canal, sabe? É um voto seu de extrema confiança no canal. E o YouTube então considera isso tão importante que ele passa a propagar esse canal mais e mais. Então fortalece o canal e faz com que nos tornemos mais populares e recebamos mais histórias fantásticas, como tantas aqui do canal. Por falar nisso, um convite que eu preciso fazer para você, que você visite o nosso canal dos mistérios. Eu acabei de publicar lá uma história muito interessante sobre o rapaz da camisa azul. E quem nos manda essa história, quem nos escreve, é a Carolina. Achei muito interessante a história da Carolina. Se você gosta de histórias misteriosas, sobrenaturais, visite o nosso outro canal. Ô Paulinho, mas como eu chego lá? É simples, basta você digitar assim no YouTube: Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Só isso. E você chega lá. Perfeito? Esse nosso canal que você está ouvindo é o Paulinho Boa Pessoa Oficial. E o outro é Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Isso posto, eu estou pronto, preparado e vou contar para vocês mais uma linda história a partir de agora. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. A ideia foi do papai. Ele disse: meus filhos todos terão os nomes iniciados pela letra V. V de vitória, V de vencer. Vai ser todo mundo com V. Incrível, mas não tinha. É impressionante que não tinha vitória, ó. Não tinha nem... Era todo mundo com V em casa, mas já que ele queria atrelar o V à vitória, ele não colocou nenhuma filha com o nome de Vitória. E aí, Paulinho, eu sou Vilma. Mas não Vilma com W, porque até hoje tem gente que me pergunta: pera, o teu Vilma é com W ou com V? Eu até fico um pouquinho nervoso. Não, é com V, meu pai queria com V, V de Vitória. Pois é, eu sou Vilma. Mas hoje eu quero dizer que a teoria do papai não deu certo, não. A teoria do meu pai de colocar um nome com V para que todos os filhos fossem vencedores, não deu certo, não. Não deu, Bom, pelo menos com uma das minhas irmãs, a Vânia.
Ô, meu amigo. Ô, meu amigo, até hoje eu não consigo me conformar com a vida da Vânia. A Vânia, minha irmã. A Vânia predestinada, olha, exatamente ao contrário de tudo aquilo que pensava o papai. E obviamente que ele contaminava minha mãe com essa coisa boa. Vê de vitória, vê de vencer em todos os filhos. Mas a Vânia, a minha irmã Vânia, contrariava tudo isso. Ela era predestinada às coisas ruins. Vocês acreditam? Vocês acreditam que uma pessoa nasça com essa predestinação? Porque alguém pode dizer assim, mas não teria sido a educação. Somos 5. 5 aqui em casa. 4 desses 5 com aquela boa aura, com aquela boa sorte, com as coisas, lógico, enfrentando dificuldade, porque é família de pobre. A dificuldade é natural em famílias de pobres. Mas a Vânia era uma exceção, porque não era só a dificuldade que ela tinha que enfrentar como todos nós. A Vânia não, ela nasceu com uma marca. A marca da coisa ruim. Agora, o mais impressionante é que ela tinha de fato essa marca no físico também. Porque qual era a marca da Vânia? Não sei se vocês já observaram alguém. São casos raros, mas tem. A pessoa que num olho, além daquela partinha preta, que a gente chama o preto do olho, que seria a pupila, ela tinha algo parecido com a pupila ao lado. Só que não tinha função, era só a coloração do olho. Então a marca, ela era física, porque ela tinha essa diferença, e ela era predestinada às coisas ruins. Eu, sinceramente, eu que acompanhava de perto a vida da Vânia, até mais do que a minha mãe e o meu pai, porque eles trabalhavam fora, eu que seguia de perto a vida da Vânia, eu vi tudo acontecer com ela. Vi tudo acontecer. A impressão que dava é que ela tinha vindo ao mundo apenas para sofrer. Já pensou isso? Tem gente com essa marca? Na sua família tem alguém assim, que vem ao mundo para sofrer? A Vânia, ela era bonita. Mas nem a beleza da Vânia a ajudou. Pelo contrário, olha aí. Porque as pessoas dizem assim, não, a beleza ajuda. Sim, eu também concordo. Mas no caso da Vânia, não. Foi ao contrário, porque ela tinha 15 anos, um corpo lindo, 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 lindo. E aquela marquinha assim nos olhos dava um charme especial a ela. Com 15 anos, a minha irmã Vânia foi vítima de um maníaco sexual. Quando ela voltava da escola à noite, surgiu no caminho dela esse monstro. Vamos chamar assim, esse monstro. Seguiu o caminho da Vânia, arrastou a minha irmã para o meio do mato, e ali o cafajeste, o monstro, abusou dela. Fez da Vânia o que quis. Era o primeiro, assim, fato. Eu não estou nem contando a infância. Acidentes, quedas, ferimentos. Eu estou deixando isso de lado porque muita gente fala, mas isso é comum na vida de qualquer menina e na vida de qualquer menino. Mas isso não é comum. Um estupro com 15 anos de idade. Por causa disso, a Vânia, ela acabou até ficando muito doente e abandonou a escola. Ela não queria, ela não tinha mais condição psicológica, psíquica, de ir para a escola. Então muda o horário, não estuda mais à noite, a gente dá um jeito, sai do trabalho, porque ela tinha começado a trabalhar.
sai do trabalho, muda o horário. Não, ela não tinha mais condição psicológica de ir para a escola, porque ela associava que era na saída da escola que ela poderia ser perseguida novamente, aquelas coisas que marcam profundamente a vida de alguém. Ficou doente, traumatizada, tinha medo até de ficar na porta de casa. Qualquer homem que passava e se aproximava, ela já se apavorava. Ela tinha medo até de homens bons. De repente passava um vendedor na porta de casa e o vendedor: moça, quero te mostrar. Quando a pessoa falava assim, ela gritava, dava aquele grito de horror e corria para dentro de casa. A gente saía, a pessoa pedia desculpa. Não, eu estou vendendo. Ela começou a gritar. Ela se apavorou. Então era preciso, a partir daí, ter muita paciência com a minha irmã. Nós não tínhamos dinheiro para isso, mas ela precisava, assim, de um tratamento, sabe? Dentro do que se podia, nós até procuramos uma psicóloga que não morava muito longe de casa. Ela também se ofereceu, fez um precinho camarada para cuidar da minha irmã, para fazer com que a Vânia, devagarinho, fosse voltando a ser pelo menos uma pessoa de vida normal. 4 anos se passaram desse estupro. Aí ela conheceu o Flávio. Conheceu o Flávio e começou a namorar com ele. Era amada por ele. Era amada. E a gente tinha medo. Meu Deus, como é que ela vai reagir? Né? Porque começou aquele namoro. Ela com 19, o rapaz mais adulto. O Flávio já era um rapaz de 23 anos, ela 19. Então, lógico, a gente começa a imaginar o que pode acontecer num namoro assim. Ele demonstrava amor por ela. Formavam os dois um lindo par. Ele, um rapaz, deu sorte nisso. Um rapaz bom. Um rapaz responsável, família dele boa. Eu conhecia, por exemplo, a irmã dele, eu tinha amizade com ela. Trabalhador, e se percebia sempre nas conversas dele boas intenções de namoro para com a Vânia. Não tô para brincadeira não, Vilma. Ele conversava comigo: Vilma, eu não quero brincadeira com a sua irmã não. Como eu sou mais velha, ele se abria comigo: Vilma, eu pretendo, quero me casar com a sua irmã, quero formar uma família com ela. Meus pais adoravam o Flávio, eu também. Gente boa. Ele tinha, inclusive, a intenção claríssima de fazer a Vânia uma mulher feliz e de novo sorridente, com vontade de viver, depois especialmente daquela violência que ela tinha sofrido, do estupro e do ataque daquele maníaco, que aquilo marcou profundamente a Vânia. Ela voltou a ser feliz porque o Flávio propiciou isso a ela. Um bom homem, um bom namoro, começou a propiciar a ela a felicidade. Só que a Vânia ficou ainda mais feliz quando o Flávio ficou noivo com ela. Aí a gente observou o seguinte: o noivado deu uma segurança maior para ela. Era a certeza do casamento. E aí ela demonstra a verdadeira paixão por ele. Tinha o prazer em mostrar a aliança dela para mim. Vilma, eu não acredito que eu fosse ficar noiva antes de você, minha irmã. Sim, antes de mim. E olha que eu tenho 4 anos mais do que ela. Eu não acredito que eu fosse ficar noivo antes de você. Olha a beleza da minha aliança. E tá gravado aqui.
o nome do Flávio. Uma fase boa? Sim, porque tudo corria bem, o casamento ia se aproximando, mas sempre na vida da Vânia tem um mas. Mas aquela tragédia iria acontecer. A Vânia saiu com o Flávio para visitar um casal de amigos. Esse casal morava numa cidade próxima. E quando eles voltavam dessa viagem, passando sob uma passarela, sabe dessas passarelas que tem sobre as rodovias, em determinados trechos? Passavam sobre uma passarela dessa, quando algo atingiu o vidro, para-brisa do carro. Uma pedra. Uma pessoa extremamente cruel e maldosa, de cima dessa passarela, ele atirou a pedra de uma forma que quando o carro viesse na velocidade, mas deu certinho, infelizmente. Uma coincidência infelicíssima. O carro vinha na velocidade, ele jogou a pedra de modo que, quando o carro do Flávio estava passando ali debaixo daquela passarela, a pedra imensa atingiu o para-brisa e pegou exatamente o lado do carona. E no banco do carona, a Vânia. O Flávio, até de uma maneira imprudente, ele não poderia ter feito isso, mas esqueceu. Ou susto na hora. Já tinha notícia de que fatos assim aconteciam com os bandidos. Você não pode parar. É uma coisa que já está na cabeça de muitos motoristas. Aconteceu isso, segue. Não. Talvez pela dificuldade de dirigir, vendo o para-brisa destruído e sabendo que a pedra atingiu a noiva dele, ele encostou o carro. Foi quando surgiram, já estavam esperando, né? Foi quando surgiram dois bandidos no meio da mata. Estavam armados. Os dois limparam, levaram dinheiro, documentos da Vânia, do Flávio. E quando viram a beleza da Vânia, porque ela era bonita, ela era linda, um deles, quando viu a beleza da Vânia... Pera, não vou embora não, peraí. A gata que tem aqui. A gata que tem aqui, não vou embora não. Esse bandido arrastou a Vânia do banco do carro e queria se aproveitar da minha irmã, abusar dela outra vez. Quer dizer, sofreu quando tinha 15 anos e estava sofrendo de novo. O mesmo tipo de crime. Flávio tentou ajudá-la, tentou impedir que os homens a violentassem. Ele reagiu e na luta com os bandidos, ele levou o pior, ou a pior. Levou um tiro. E o tiro foi praticamente a queima-roupa na cabeça. A minha irmã, aflita, desesperada, começou a gritar ali. Os bandidos ganharam espaço, sumiram naquele mato adentro, dando risada. E tanto que o eco daquelas risadas longínquas já dos bandidos ficou na mente da minha irmã. Só depois de meia hora que alguém parou para socorrê-los, mas já era tarde. O Flávio, o noivo tão amado, o homem bom,
aquele que estava dando um prumo na vida da Vânia, aquele que foi o anjo da vida dela, que estava levantando a Vânia, o Flávio estava morto. Isso acabou levando a minha irmã de novo à depressão, óbvio. Levou-a para um tratamento especial. Dava pena ver o estado que ela ficou. Ela não parava de chorar e de sofrer e dizia: quero morrer, viu? Eu quero morrer, porque não adianta viver assim. Não adianta viver assim. Eu nasci nesse mundo para sofrer, eu prefiro então morrer. Todo o tratamento não estava surtindo efeito. Dentro daquilo que a gente podia, a gente estava fazendo. Mas não adiantava. Por mais medicamentos que ela tomasse, não adiantava. Às vezes ela acordava no meio da noite pedindo socorro, gritando, lógico. Trauma em cima de trauma. Tem alguém aqui! Tem alguém aqui! Nós dormíamos juntas, no mesmo quarto. Eu estava sempre atenta e corria exatamente para a cama dela para saber o que estava acontecendo. Eu sabia. Era mais uma crise. Calma, calma. Eu abraçava minha irmã, calma. Tem um homem aqui, Vilma. Ele quer me matar, Vilma. Me ajuda! Ele tem uma arma. Cuidado com ele, Vilma. Não tinha ninguém, óbvio. Mas a mente, você sabe, a mente afetada, a mente traumatizada produz tudo isso. Era assim. Ela acordava praticamente todas as noites em desespero. E eu também estava sofrendo muito, porque eu não dormia mais. Tem alguém aqui, Vilma, tem alguém que quer me matar. Passei até a dividir uma cama de solteiro com ela. Aquela coisa do aconchego, do afago da irmã. Tratamento mais forte, mais rigoroso foi imposto a ela através de uma médica psiquiatra. A médica disse: não, o caso dela não é, lamentavelmente, de psicóloga. Ela precisa de tarja preta dos pesados. Mas, na verdade, nem mesmo a medicação passada pela médica estava ajudando. Ao contrário. Eu senti até que ela estava piorando a cada dia. Parecendo, às vezes, um bicho enjaulado. Ela tinha um olhar de medo, um semblante de pavor, de pânico. Eu falei que ela era linda, e ela era. No entanto, a beleza dela tinha se acabado, porque o rosto dela, sabe um rosto de medo? Quando a pessoa regala assim os olhos. Não era mais normal, não. Porque o olho da gente tem uma posição para ficar. A posição natural, normal. E devido a esse problema psíquico, e não sei, os remédios que ela estava tomando, ela arregalou os olhos, ela abriu os olhos de uma forma que os olhos ficaram arregalados. Assustada. Mas não é assustada nesse segundo, não. 100% do tempo assustada. Começou a emagrecer. A médica psiquiatra achou melhor interná-la. E ela foi internada num desses hospitais. Vocês me entenderam. Hospitais para doentes mentais. Ficou quase um ano. Quase um ano ficou internada. E quando ela teve alta, ela praticamente precisou aprender tudo de novo. Ela parecia
Eu acho que a medicação, eu tenho essa tese, embora eu seja leiga, mas eu acho que a medicação era tão forte que ela ficou anestesiada, bobada, dá pra entender? Para que o hospital tenha controle sobre essas pessoas, às vezes é preciso dar uma medicação muito forte. Ela ficou uma pessoa bobada, estranha. Às vezes ela parava assim onde estava e ficava olhando para um só lugar, mas parada, não andava. Vânia, você tinha que chamar 2, 3 vezes. Vânia! Por exemplo, ela às vezes parava assim diante da parede e ficava olhando assim para a parede fixamente, ou encarava um de nós e nem piscava. Eu era a preferida dela para isso, porque nós dormíamos juntas no mesmo quarto. Às vezes eu levava aquele susto à noite, em plena madrugada, porque ela se levantava do lugar em que estava dormindo, aí ela chegava perto assim no meu rosto, arregalava os olhos e ficava olhando na minha cara, para minha face. Quando eu acordava de madrugada com aquele rosto em cima de mim, eu até gritava: ai, é você! É você, Vânia. Ela parecia não conhecer mais nem a casa onde nós sempre moramos. Ela não parecia conhecer mais que estava naquele lugar com a sua família. E eu tenho certeza que ela ficava encarando assim as pessoas por muito tempo, tentando se lembrar de quem era. Comigo. Imagina! Imagina! Eu, a irmã inseparável dela, nós dormíamos no mesmo quarto, ela ficava me encarando, tentando lembrar de quem eu era. Minha mãe, sua fé. A minha mãe é mulher de terço e rosário na mão, muita fé. Pedindo por ela, levantando às 6 horas da manhã, fazendo o terço, rezando, pedindo. Muita paciência para que ela voltasse a ser uma moça alegre. E muito devagarzinho, com muita calma, a gente foi conseguindo. E aí ela foi, sabe, aos pouquinhos retomando o gosto pela vida. Muita gente atribuía aquilo tudo aos remédios da psiquiatra. Talvez tivesse mesmo sua importância. Eu atribuía mais à fé da minha mãe. A gente em casa já notava que ela estava bem melhor. E 2 anos após a tragédia, nós olhávamos para a Vânia e olha, ela, graças a Deus, se mostrava recuperada. Não era mais nem a sombra daquilo que ela se tornou. Tinha melhorado. 2 anos depois, se animou, voltou a estudar, porque ela interrompeu os estudos quando ela tinha 15. Ela estava no primeiro colegial dela, que é o primeiro ano do ensino, que chama de médio, né? Primeiro colegial. Primeiro ano do ensino médio. Voltou a estudar. Inclusive, ela ia fazer esse período de 3 anos em 1 ano e meio num colégio especial. Voltou a estudar. Arrumou um emprego, começou a trabalhar de novo. Era outra pessoa. Aquela Vânia que a gente sempre torceu, que a gente sempre orou, bonita, sadia, estava de volta. Estava de volta. Nessa época, inclusive, eu conheci o César. Ele se tornou meu noivo. Ela começou a participar da organização do meu casamento. Sim, eu tive comigo a impressão, a mamãe, o papai, os demais irmãos, tivemos a impressão de que a campeã havia voltado.
Os olhos já não estavam mais tão arregalados. Ela tinha ainda esses momentos, mas não era 100% do tempo assim. E aí, como ela é muito bonita, ela é linda. Eu já falei para vocês desde o início, a beleza não tem ajudado. A beleza não ajudou a Vânia. E aí lá no trabalho ela conheceu o Vitor. Outra vez ela estava bem. A Vânia estava apaixonada de novo. O Vitor tinha o nome com a letra V. Meu pai não achava que fosse coincidência. Eu falo pra vocês. Até o rapaz é Vitor. Vai dar certo. Ela estava amando de novo. Estava feliz. Logo veio o noivado. O casamento marcado. Inclusive na minha festa de casamento, porque eu me casei com o César, foi que ela anunciou a data do casamento dela para dali a 8 meses, depois do meu casamento. Eu me casei e eu ficava torcendo. Eu ficava torcendo para chegar logo o casamento dela, porque você começa a ter cismas, você começa a ficar com medo. Eu ficava torcendo para chegar logo o casamento dela. Eu engravidei. Depois do meu casamento, 6 meses depois eu engravidei. Ela se animou com a ideia de ser a titia. 2 meses de grávida eu tinha, quando eu anunciei para ela que eu estava grávida, e eu disse, para animá-la, você vai ser a madrinha. Eu não sabia se seria uma menina ou se seria um menino. Você será a madrinha, disse eu para ela. Tava bem. O Vitor, um bom rapaz, situação financeira estável, tranquilidade de um casal cheio de amor, de paz. E ela ficou com inveja de mim. Porque antes do casamento dela acontecer, ela me confidenciou que estava grávida. Ficou com inveja de mim, né, danada? Aí ela se casa, mas já grávida. E eu, meses depois, ganhei uma menina linda. Eu saí daquela tradição do papai da letra V. Eu coloquei o nome na minha filha de Lisa. Lisa, uma menina linda e que já tinha uma madrinha escolhida, seria a Vânia. Ela estava bem. Casou, grávida. O Vitor, sempre dedicado, se empenhava por inteiro a ela. E esse casamento ficou ainda mais forte com a chegada de uma outra menina para nossa família. Patrícia. Veio Clarinha, porque o pai era de descendência alemã. O Vitor era de descendência alemã. Então a menina veio, a Patrícia, loirinha, dos olhos claros. Linda, linda, linda como a mãe. Muito parecida com a mãe. Não faltava mais nada para minha irmã agora ser feliz por completo. Uma família feliz. Era assim que as pessoas falavam, comentavam. Só que eu fui me assustando porque estava tudo calmo demais.
de repente era muita felicidade para ela. Tantas vezes ela dizia que tinha até medo daquela felicidade toda, porque ela acreditava que não tinha nascido para ser feliz. No fundo, ela tinha até medo daquilo tudo. Lógico, ela tinha os traumas. O primeiro ataque do maníaco, lógico, ela lembrava. Ela tinha problemas. Não estava tudo resolvido. O próprio Vitor me confidenciou a mim e o meu marido César que de vez em quando ela dava trabalho com relação a isso, especialmente na hora do sexo. Ela tinha problema. Depois teve o ataque do bandido, mas o ataque do bandido não se consumou. O que foi terrível foi que eles mataram o noivo dela. Um dia, preparando o almoço, assando uma carne no fogão, ela precisou dar uma saída até a quitanda para comprar o cheiro verde. Pediu para que o Vitor, o marido, olhasse a carne, que estava quase pronta, semi-pronta. E antes de sair, a Vânia ainda disse ao Vitor que estava sentindo um cheiro de gás. Pediu a ele que ficasse atento e olhasse se havia algum vazamento. E saiu. Ela saiu, deixou a Patrícia com o Vitor e foi na quitanda. E foi lá da quitanda que ela escutou a grande explosão. Chegou a balançar o chão da rua. Segundo as pessoas da quitanda, as laranjas, assim, os tomates que estavam naquela prateleira, aquela prateleira horizontal, eles viram até balançar, tremeram. De lá deu para ver a fumaça que vinha exatamente da casa da Vânia. Ela, como louca, saiu gritando pelo Vitor, Patrícia, o marido e a filha. Vitor, Patrícia! E quando ela chegou perto, ela só viu fogo, muito fogo e destruição. O botijão de gás havia explodido e levou para os ares parte da casa e junto o Vitor e a filha. O quarteirão inteiro abalado. A explosão foi tão forte que abalou a estrutura da casa vizinha da esquerda e da casa vizinha da direita. Todos assistiram o desespero da Vânia e todos se comoveram e penalizaram. Enquanto os bombeiros apagavam o fogo, ela gritava pela filha, pelo marido. Ela queria entrar na casa, mesmo em chamas, mas os bombeiros não deixaram. E depois os próprios bombeiros deram a notícia. Os corpos de Vitor e da Patrícia estavam carbonizados. Eu tinha certeza que dessa vez não daria mais. Dessa vez a Vânia, minha irmã, ela não iria suportar. Foi demais. De novo, foi internada. O mesmo hospital. Ela ficava dura como uma pedra. Os olhos arregalados de novo.
a expressão total de pavor. E ela ficou assim por muito tempo. E foi lá no hospital psiquiátrico que ela acabou tendo uma parada cardíaca. Eu não sei se os remédios fortes, eu não sei se a dor de tudo que ela já tinha passado. Ela era nova ainda. Ela tinha 27 anos. Vânia não suportou ser tão castigada pelos embates da vida. Parecia que tudo estava escrito para ela da maneira contrária imaginada pelo papai. Meus filhos terão um nome iniciado com a letra V. Para que tenham vitória, para que vençam. Somos 5. 4, nós não podemos reclamar da vida. Mas a Vânia só conheceu isso, sabe? Os altos e os baixos. Mas os baixos da Vânia são verdadeiros abismos, crateras profundas demais. No caminho dela, violência, a dor, o estupro. Presenciou a morte do Flávio nas mãos de bandidos. E quando o mar parecia calmo, o fogo queimou tudo e destruiu tudo que havia de mais importante na vida dela. Destruiu o que ela havia conseguido. Nós da família perguntamos o porquê disso. Será que uma pessoa já nasce assim? Será que isso é coisa do destino? E a pessoa tem mesmo que passar por tudo isso? Será que ela não poderia ter tido um destino melhor? Nós não sabemos. E ninguém pode responder essas perguntas. Resta-nos a recordação da Vânia sofrida. Só resta mesmo orar para que ela esteja em paz junto ao Vitor, a filha, ao Flávio. Nós da família matamos a saudade virando páginas de um álbum de fotos onde ela está bem. O Vitor bem, a filha bem. Todas as fotos, ela sorrindo, mostrando um semblante de paz, que aliás é o lugar onde ela hoje está. Essas datas, Dia das Mães, ela se tornou a madrinha da minha filha. Ela batizou a minha filha, a Lisa. Então, nessas datas especiais, Dia das Mães, Dia das Crianças, porque nós dormimos sempre juntas no mesmo quarto. Somos as duas mulheres de uma família de 5 irmãos. Natal. Essas datas acabam sendo para mim difíceis. Desculpa, mas às vezes eu torço para que passe logo esse tipo de data diante de tudo que eu sinto. Mas a grande questão é essa. Ela veio marcada nos olhos. Certa vez eu conversando com uma pessoa cujo nome eu não vou revelar, essa pessoa me afirmou: Vilma, isso tem a ver sim. Tem pessoas que vêm com essa marca de sofrimento. Será? Se Deus é o nosso Pai
E se Deus ama todas as suas criaturas, por quê? Por que uma pessoa viria com esse tipo de marca? Não acredito nisso. Mas eu trago para que vocês possam comentar, discutir. E de repente, quem sabe, eu ouço alguém também falar que teve alguém assim na família. Ela nunca fez maldade para ninguém. Então ela não merecia. Ela tinha um coração melhor que o meu. Ela não merecia. Porque tem gente que fala, pagou, né? Fez isso porque tinha que pagar o que ela fez. Não. Uma pessoa boa, doce. Veio marcada para sofrer, mas se veio marcada para sofrer, peraí. Tem alguma coisa errada com a criação, com o Criador. O Criador erra. Não blasfeme. O Criador é Deus. Ora, por quê? Essa pergunta me incomoda, sabe? Não perdi a fé, não. Não confundam as coisas. Eu não perdi a fé. Mas eu questiono. Por quê? Meu pai tinha certeza que o nome V, a letra V, daria-lhe garantia de que os filhos seriam todos vitoriosos. V de vitória, V de vencer. Não foi bem assim com ela. Vou ficar aguardando os comentários de todos vocês. It's time for me to let go of this heartache and see the world once again. The world like it was back then. I remember when we started. I know we were hoping for the best. We were holding on, I guess. Oh, I can see why we've been living all of these lies. And I know that you can see it too. So why don't we try and end this final goodbye with love, so we can make it through. It's time to save our souls and mend those broken hearts now and forget who we were. Yeah, it's time to save our souls and mend those broken hearts now and forget who we were. This time I see the truth we've been avoiding. I don't wanna hide
our souls and mend those broken hearts now and forget who we were.